Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo. Muitíssimo obrigado, Daiane Santos, que ancora aqui esse brilhante programa Brasil Agora, que está bombando na nossa TV 247. Hoje nós temos a honra de receber de novo, depois de umas 2 semanas ausente, a companheira Rose Martins, que é mestra em política e relações internacionais e economia internacional e doutoranda na matéria. Ela dedica muito seus estudos à questão da Rússia, mas também questões geopolíticas de uma maneira geral. Seja bem-vinda, Rose, muito boa tarde. Boa tarde, Zé Reinaldo, muito bom voltar, e boa tarde ao público do Brasil 247. Muito bem. Rose, você deve ter acompanhado, com certeza, que durante esta semana houve algumas movimentações diplomáticas importantes entre a Rússia e a China, né? O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, visitou a China. Ele, inclusive, ele começou a viagem dele por Xangai, se encontrou com a presidente Dilma, onde foi discutir o tema da cooperação entre o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido também como Banco do BRICS, e a Rússia, e chegou a fazer um apelo, que foi atendido pela Dilma, no sentido de que o Banco do BRICS ajudasse a Rússia a contornar os efeitos negativos das cruéis e severas sanções ocidentais ao país. Muito bem. Depois o primeiro-ministro Mishustin ele foi a Pequim, se encontrou com o primeiro-ministro chinês Li Qiang e, em seguida, com o presidente da China, que é também secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping. Portanto, 2 encontros, assim, eu posso dizer, de alta cúpula, né? Encontros de equivalência governamental. E durante a semana saíram informações também de que as duas partes, a China e a Rússia, já estão discutindo sobre a futura visita do futuro encontro de cúpula dos 2 presidentes, o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse encontro, mas antes, Rose, eu vou dar aqui, justamente para informação do nosso público e para ilustrar a nossa entrevista, algumas declarações que saíram e pedir para você exatamente interpretá-las. Segundo as agências noticiosas chinesas e russas, o Xi Jinping e o Mishustin disseram o seguinte: são perigosas as ambições que as potências ocidentais alimentam em relação à China e à Rússia. E o primeiro-ministro russo disse o seguinte: apreciamos sinceramente os laços de longa data da boa vizinhança, parceria e cooperação entre a Federação Russa e a República Popular da China. Os 2 países declaram que estão lado a lado para defender-se da ofensiva do imperialismo ocidental. A pergunta que eu faço, Rose, além de, naturalmente, pedir que você interprete o sentido dessas declarações, qual é o balanço que você faz da política chamada de contenção dupla, que foi proclamada pelo presidente Joe Biden, que era a contenção da China e a contenção da Rússia. Esta política funciona ou fracassa, na sua opinião? Bom, Zé, para começar falando da sua pergunta em específico, eu acho que os resultados que a gente está observando, essa política tem fracassado, ela tem se mostrado bastante equivocada. Porque se os Estados Unidos esperavam que ia ser suficiente a contenção, primeiro da Rússia, né? Eles começam inicialmente com uma política de contenção da Rússia desde o início do século, e depois passa a China passa a aparecer nos documentos de segurança dos Estados Unidos também como um adversário a ser combatido, e que isso seria fácil e que daria certo. Os resultados têm mostrado que não. E muito, de forma bastante ainda mais contraditória, me parece que essa política dos Estados Unidos fez com que os laços entre a Rússia e a China ficassem ainda mais estreitos. Eles, como motivação política, e a política chega antes da economia nas relações sino-russas, na melhora das relações sino-russas, também a partir do início do século, eles têm um inimigo em comum, que é os Estados Unidos.
e que está posto em seus documentos de segurança, nas suas políticas práticas, e também na retórica do Departamento de Estado, que China e Rússia são dois adversários bastante importantes e que precisam ser combatidos. O resultado disso, prático, foi a resposta da Rússia cada vez em tom mais elevado. Começa com uma retórica contra os Estados Unidos ali, né, mais ou menos na invasão do Iraque, até o que a gente tem hoje, que é a guerra em território ucraniano, né? Isso está claro para muitos analistas, que o que acontece na Ucrânia é uma guerra, sobretudo, entre a Rússia e os Estados Unidos, né, com a ajuda dos parceiros europeus ali com a presença da OTAN. E com os chineses, né, e ao passo que a China se consolidou como uma grande economia, e a chegada do Xi Jinping ao poder representou a maior assertividade da China na política externa, né, e com a China também não tem mostrado os resultados. A China, além de, nos últimos anos, ter se posicionado de forma mais assertiva nas questões internacionais, sobretudo com os países em desenvolvimento, ou os países da periferia do sul global, como a gente queira chamar, a China tem respondido também às provocações dos Estados Unidos, e isso está posto na questão mais simbólica entre os dois países mais atuais, que é a questão de Taiwan, né, que os Estados Unidos têm lançado várias provocações à China, e a China não tem deixado de responder. Então, fazendo todo esse balanço de como a China e a Rússia têm se posicionado no sistema internacional, os resultados práticos disso, e como as suas relações bilaterais têm se estreitado, eu acho que o balanço que a gente pode fazer é que a política dos Estados Unidos não tem sido eficaz. Por outro lado, também, a gente está vendo as questões internas dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a sociedade norte-americana está passando por uma crise, tanto do ponto de vista do que eles sempre qualificaram como a melhor democracia do mundo, né? O modelo de democracia, e as questões econômicas. Então, os Estados Unidos estão, nesse momento, em maus lençóis. Perfeito, Rose. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria destacar o seguinte, e passar para você analisar também esse aspecto. Os Estados Unidos fundamentam mais a sua política de contenção da China com argumentos econômicos, dizendo que a China faz coerção econômica, dizendo que os Estados Unidos não podem admitir que a China supere o seu país, do ponto de vista econômico, se torne uma potência mais relevante do que os Estados Unidos, porque isso já é uma questão também anunciada. Mas nós observamos, você mencionou aí de passagem, que existe a questão de Taiwan, o contencioso entre os Estados Unidos e a China, e, portanto, a argumentação norte-americana, a fundamentação para tentar conter a China, extrapola o tema econômico. A gente já está vendo que eles fazem incursões militares também e procuram conter a China no aspecto político e militar, sobretudo se a gente olha o que está se passando no sudeste da Ásia, no Indo-Pacífico e no Extremo Oriente. Já com a Rússia, a questão é estritamente, diretamente militar, a tal ponto de que eles chegam a ameaçar que vão destruir o regime russo. Uns dizem, vamos matar o presidente Putin, vamos destituir o presidente Putin, vamos fragmentar a Rússia. Então, eu queria o seu comentário sobre isso, como você vê a evolução dessas perspectivas e o extravasamento dessa política de contenção para o plano estritamente militar. Sim, essa evolução é clara, né? Se os Estados Unidos achavam que a questão com os chineses era somente do caráter de uma rivalidade econômica, comercial, de uma espécie de uma corrida tecnológica, mais recentemente, aliás, nem tão mais recentemente, porque a gente tem a questão do Mar do Sul da China também, que já tem um tempinho, já tem uns 10 anos. Mas a questão de Taiwan, eu acho que ela é a mais ilustrativa nesse momento. E também você falou desses arranjos na Ásia, os arranjos militares, os Estados Unidos tentam uma aproximação, um aprofundamento, deve depender do país, com países que são rivais da China na região e que podem oferecer algum tipo de tom intimidatório contra a China. Então, realmente teve essa evolução em relação aos chineses. E como você mesmo disse, Zé, a questão com a Rússia, e aí
Isso a gente pode fazer, a gente não vai ter tempo aqui, mas isso cabe até uma reflexão mais profunda, porque tem questões estruturais e históricas, tem a ver com a União Soviética, né? A Rússia é herdeira do status jurídico internacional da União Soviética, com a Rússia tem a ver também com essa questão histórica, e como os russos também têm uma inserção na economia internacional distinta dos chineses, né? Por exemplo, quando começou a guerra, todo mundo falou que a Rússia ia quebrar e que a questão das divisas internacionais da Rússia, mas, enfim, eles têm um outro tipo de inserção internacional que permite, que difere das relações com os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos sempre tentaram um cerco à Rússia, um cerco militar. Se a gente pega aí uma evolução dos acontecimentos no final dos anos 90 até os dias de hoje, em relação à Rússia, a gente vê que a estratégia dos Estados Unidos é essa. A estratégia de cerco à Rússia econômico, com as sanções, ela chega depois e é lateral, né? Digamos que é um artifício usado para potencializar. Mas os Estados Unidos, através da expansão da OTAN, e de várias outras iniciativas, exercícios militares, aquela promessa de colocar um escudo antimísseis balísticos na Europa Central, enfim, várias estratégias dos Estados Unidos mostram que a questão com os russos é militar e que a economia entra de forma lateral. Já com os chineses, ao passo que o Xi chega ao poder e mostra assertividade em outras questões, e a China, de fato, se consolida como uma potência econômica e tecnológica, isso é muito importante para entender a posição dos Estados Unidos em relação aos chineses, eles viram que outro tipo de resposta teria que ser dada também para a China. E também essa mudança, para falar um pouco da minha outra resposta, essa mudança também em relação à China, ela se dá porque ficou muito claro, sobretudo a partir de 2014, que os russos e os chineses estão juntos nas questões políticas, econômicas e militares, também no âmbito da Organização para a Cooperação de Xangai e também de forma bilateral. Perfeito, Rose. Vou passar aqui para você um comentário do jornal chinês Global Times, que suscita novos questionamentos. O jornal Global Times é um jornal feito para o público estrangeiro, inclusive ele é redigido diretamente em inglês, e ele procura exatamente dar um enfoque da política externa chinesa para que o público estrangeiro compreenda melhor o sentido dessa política. A propósito desse contencioso entre os Estados Unidos e essas duas potências, China e Rússia, e o ciúme que desperta nos Estados Unidos essa cooperação estreita entre a China e a Rússia, o Global Times disse o seguinte, esses dias: a cooperação abrangente entre China e Rússia está avançando de forma estável. Esta é a essência do novo tipo de relacionamento entre grandes potências. E sugerimos fortemente que Washington leve isto a sério, porque a estreiteza de mente de Washington não pode acomodar a Rússia ou a China. A pergunta, portanto, que deriva disto é: será possível? Você já disse que está fracassando, no que eu concordo inteiramente, a política de contenção, mas olhando para o futuro, os Estados Unidos têm cacife, têm condições de futuramente, em perspectiva, conter, isolar e suprimir a China e a Rússia, ou isto é um fato consumado que eles deveriam seguir o conselho do Global Times, levem isto a sério e não subestimem a nossa capacidade de nos unirmos e de enfrentarmos a situação contemporânea. É com você. Esse é um conselho do Global Times, não só, até dos estrategistas históricos dos Estados Unidos, como Kissinger, que está vivo ainda, né? E o Brzezinski escreveu um artigo em 2017 de que estava muito preocupado com essa estratégia dos Estados Unidos de contenção dupla, né? E essa contenção dupla, ela está, se a gente ler esse texto aí da Global Times, isso não está explícito, né? Do que a gente está falando, porque, enfim, é uma análise mais crítica. Mas essa contenção dupla, ela está no centro da política externa dos Estados Unidos e, portanto, de uma política externa que impacta todas as partes do mundo. Agora, se no futuro, essa pergunta é se no futuro os Estados Unidos têm condição ou se eles deveriam ouvir o conselho, olha, essa é uma pergunta muito complexa.
que demanda também uma resposta muito complexa. Porque isso mexe com questões internas dos Estados Unidos, com questões que têm a ver com o lobby da indústria armamentista dos Estados Unidos, o complexo industrial, militar, científico dos Estados Unidos, né, de que se os Estados Unidos, se essa aposta no conflito, se ela também não é uma aposta, digamos, com certa racionalidade para as elites norte-americanas, né, de manter um conflito, né, isso aí é parte de uma análise mais estrutural, de manter o conflito aceso no sistema internacional por uma série de questões que também interessam a uma certa elite norte-americana. Agora, se a gente olhar do ponto de vista do que seria melhor para os Estados Unidos nesse momento, mas que eu acho que já atingiu um ponto de não retorno, que isso viria só de uma mudança muito brusca da política interna dos Estados Unidos, e eu não consigo vislumbrar isso nem da parte dos democratas e nem da parte dos republicanos, seria uma aproximação com algum dos dois países, falando de uma forma bem realista mesmo, assim, olhando as relações internacionais de uma forma bem realista, uma aproximação com a China ou com a Rússia, de tentar uma melhora nas relações com esses dois países, para esse embate não ficar tão frontal e duplo, né, de que está levando a uma exaustão dos Estados Unidos. Mas, para o futuro, eu acho que a condição dos Estados Unidos seria, melhor, eu dando um conselho também, seria esse, né, de baixar a guarda e começar a entrar nas negociações de uma saída para a guerra na Ucrânia. Acho que isso ia dar um tom de melhora, pelo menos não aprofundar o desgaste com a Rússia. Com a China não tem nenhum discurso bélico em relação aos Estados Unidos, como os Estados Unidos têm. Mas eu acho, Zé, que tem uma questão, e aí é de uma visão mais estrutural das relações internacionais também, que o fim desses conflitos são muito difíceis, né? Eles têm as questões conjunturais, e isso eu falei sobre as elites norte-americanas e o que eles pensam, o que eles concebem no sistema internacional. Tem essas questões conjunturais, mas do ponto de vista estrutural eu acho difícil, nesse momento, uma melhora nesse quadro. Eu não acho que os Estados Unidos vão querer passar alguma espécie de recibo de que estão equivocados na sua estratégia e que vão reorientar essa estratégia. Eu, pelo contrário, vejo que esses conflitos tendem a se aprofundar e cada vez mais o mundo ficar partido nesses dois blocos, né? Os Estados Unidos de um lado, em que os Estados Unidos lideram um lado, que parece estar mais enfraquecido, e a China e a Rússia lideram outro, que parece estar em ascensão. Perfeito, Rosa. Aqui o nosso Sil Silva, ou nossa, né? Sil Silva, não sei se é Silvio Silva ou Silvia, nos dá uma boa tarde e pergunta se a gente acompanhou a conversação entre o Lula e o Putin. Conversaram por telefone, já nós vamos comentar isso, mas eu queria ainda ouvir mais a opinião da Rose sobre outros aspectos desse relacionamento Rússia-China e da rivalidade dos Estados Unidos e da sua política de dupla contenção, com uma outra variante. Você deu aí uma pista, Rose, dizendo que uma das possibilidades dos Estados Unidos seria se aliar a um ou a outro, mas isso suscita, digamos, uma terceira perspectiva, que seria a seguinte: será possível também aos Estados Unidos empregar alguma tática que separe esses dois? Seria possível os Estados Unidos conseguirem enfraquecer, envenenar de alguma maneira a relação entre a Rússia e a China, de maneira que debilitasse esta aliança e fizesse com que estes passassem a rivalizar entre si? Ou isso também é algo do passado, que ficou no passado? Olha, eu acho que é muito difícil, né? E eu falei sobre o texto do Brzezinski, ele falou justamente sobre isso. A aliança estava se aprofundando, uma aliança que tem por base ter um adversário, isso não é pequeno nas relações internacionais, ter um adversário, um rival no sistema internacional em comum. E acho nesse momento muito difícil, porque num dos textos que eles falam sobre, que os chineses falam sobre aliança com os russos, eles demonstram extrema boa vontade de cooperar com os russos, demonstraram, apesar de terem anunciado um plano de paz para a questão ucraniana, demonstraram, digamos, um distanciamento saudável dessa questão, né, porque tem também a questão deles de Taiwan,
demonstraram um distanciamento saudável sem fazer interferências na política russa. O que eu acho que os Estados Unidos já tentaram fazer que poderia mudar o curso disso? Interferir na política interna desse país. Mas aí também eles vão encontrar muitas dificuldades, né? No caso da Rússia, você falou no início da sua apresentação que eles falam até em matar o presidente Putin, isso não é exagero. Os Estados Unidos, eles operam numa política de mudança de regime que começou ali em torno da periferia da Rússia no início dos anos 2000, mas que não conseguiram chegar até a Rússia por várias questões, né? Por questões da legislação russa, por questões políticas internas ligadas ao presidente Putin, que tem grande popularidade. Com o início de 2000, ele tem uma popularidade ascendente por causa da renacionalização das armas e da energia. Enfim, a Rússia tem uma melhora na sua economia. Então, os Estados Unidos não têm conseguido. Na questão chinesa, a gente vê o caso também mais ilustrativo, sem ser Taiwan, é de Xinjiang, né? Existe uma máquina de mentiras sobre Xinjiang na imprensa ocidental, com uma forma de desestabilização, organizações que têm sede na Alemanha, sede nos Estados Unidos. Então, acho que a forma que eles fizeram em outros países, que talvez tentariam repetir nesses países, ou tentariam chegar perto de fazer isso, seria uma mudança na política interna para reorientar a política desses países, a política externa desse país. Outra forma que os Estados Unidos tentaram, de forma indireta, interferir na política interna, é o regime de sanções. Isso tem mais a ver com a Rússia, né? Queriam impor sanções a esses países, para que esses países mudassem o curso da sua geopolítica, né? De como ia se projetar geopoliticamente. Isso, a partir de 2014, na Rússia, fica mais claro. Mas também não conseguiram, né? Acharam que iam quebrar a economia da Rússia. A partir de 2014, tentaram interferir fortemente na indústria energética da Rússia, mas não conseguiram. Então, eles também deixaram, talvez faltou uma diplomacia que chegasse antes do que essas medidas que são coercitivas. E eu acredito que chegou um ponto para os Estados Unidos de não retorno. A gente colocou aqui essa possibilidade dos Estados Unidos se aproximar de um outro país, de se aproximar da Rússia, mas em relação à aliança sino-russa, né, que não é uma aliança militar formal, mas que são relações bilaterais cada dia mais estreitas, politicamente, militarmente e economicamente e culturalmente, inclusive, eu acho muito difícil nesse momento que exista uma grande questão em que os Estados Unidos possam ser protagonistas e que vai afastar esses dois países. Eles estão, inclusive, sobre um guarda-chuva institucional já, né, a Rússia e a China, com organizações muito importantes, que os BRICS e a Organização para a Cooperação de Xangai. Perfeito. E você lembrou muito bem a questão do BRICS e dessa organização de Xangai. Esta semana a Rússia fez uma declaração, o próprio presidente Putin, dizendo que o BRICS vai ser o núcleo, já está sendo, e será cada vez mais o núcleo de um novo tipo de cooperação internacional e um núcleo, digamos, que ajude a fundar um novo sistema internacional baseado na multipolaridade. Eu queria, para encerrar essa nossa conversa, Rose, te colocar duas questões, na verdade, uma questão baseada em duas declarações dos dois presidentes, Xi Jinping e Putin. O Xi Jinping disse o seguinte, porque eu acho que essa declaração do Xi Jinping vai ao encontro do que você acabou de se referir, do tal ponto de não retorno. Xi Jinping diz o seguinte, o mundo está vivendo as maiores mudanças jamais vistas desde há um século. E, como quem diz, bom, já não é possível, já que o mundo passou por tantas mudanças, já não é possível voltar atrás. E o Putin diz o seguinte, respondendo às ameaças que o país sofre por parte das potências imperialistas ocidentais, ele diz, seu país e seus aliados, designadamente a China, mas outros também, construirão juntos um mundo multipolar, reafirmando o compromisso de cooperar com todas as nações interessadas em enfrentar essas ameaças e os desafios conjuntos. Eu queria ouvir de você, para sintetizar essa nossa entrevista, que perspectiva você vê a partir da declaração desses dois líderes?
Eu acho que tanto o Putin como o Xi estão empenhados em criar um sistema internacional, uma comunidade internacional que opere de forma mais igualitária e que esses países não sejam constrangidos a mudar o curso de suas políticas, de seus sistemas políticos e econômicos. Eu acho que está na questão vocalizar isso e atuar fortemente nessa retórica, porque China e Rússia não querem interferência em seus assuntos externos. Quando a gente vê falando na imprensa internacional, que a gente sabe quem dita as regras, a gente vem falando da China e da Rússia sempre com os mesmos argumentos, né, de que são autocracias. Na época, quando começou a guerra, ficou muito claro isso quando a Rússia tomou os noticiários, né? O Vladimir Putin era um autocrata e os grandes ricos da Rússia eram os oligarcas. E isso é uma das estratégias de cerco, também falam que a China é uma ditadura, essa é uma das estratégias de cerco, acionar a opinião pública de outros países contra a China e a Rússia. E eles se viram constrangidos nesse sistema internacional em que os Estados Unidos dita as regras nas maiores instituições, as maiores organizações internacionais e também na opinião pública. Então, quando China e Rússia fazem esse discurso, além de querer um mundo funcione, essas organizações funcionem de forma mais igual, eles também estão defendendo os seus interesses soberanos, né, de terem seus sistemas políticos e econômicos próprios e levarem a cabo o desenvolvimento de seus países da forma como acham que devem. E isso eu acho que para o nosso aqui, para a nossa periferia, para o nosso sul global, eu acho que é importante, porque mesmo que a gente não simpatize com as ideias desses líderes ou com seus regimes políticos e econômicos, eu acho que eles ajudam a dar voz aos países mais pobres, porque os países de desenvolvimento, porque vem ao tempo todo, né, há anos, há décadas, a sua soberania, de certa forma, ameaçada pelas políticas dos Estados Unidos. Não só políticas militares coercitivas, mas também econômicas. A gente tem o caso aqui na nossa região da Venezuela, né, que precisa, de certa forma, ceder sua soberania por causa das sanções econômicas dos Estados Unidos. É um país que resiste, Cuba, Venezuela são países que resistem, mas que são constrangidos pelas políticas imperialistas dos Estados Unidos. Então, quando a gente tem dois países dessas dimensões, grandes economias, a Rússia uma grande produtora de energia, países que têm assentos permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas, falando de um novo mundo e de um mundo mais igual, né, de um mundo multipolar, né, da necessidade de caminhada para o mundo multipolar, eu acredito que é bastante positivo. Eu sou um pouco pessimista em relação a você sabe disso, em relação a essa tese de mundo multipolar, porque eu acho ela mais complexa. Mas, em todo caso, eu acho que não existe mais a unipolaridade dos Estados Unidos e que é muito importante que as recentes posições da Rússia e da China para o mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento como um todo. Olá, acho que houve aí uma... Eu travei? Travou um pouquinho, mas conclua seu pensamento. Fique à vontade, conclua seu pensamento. Não, eu tinha terminado, não deu para ouvir até... Até onde que você me ouviu? Você estava dizendo sobre a cooperação dos países do Sul Global e no âmbito da ONU, do Conselho de Segurança. Travou muito, então? Não, foi só uma pequena frase. Frase. Eu, ao fim e ao cabo, eu quis dizer que as recentes posições da Rússia e da China no sistema internacional, elas são muito bem-vindas para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, porque querem criar condições mais iguais no sistema internacional, e não só desses organismos como na ONU, mas a gente vê o tipo de cooperação que os chineses estão levando adiante, o tipo de parcerias que eles estão levando, a retórica chinesa não é uma retórica vazia, né? A China, ela tem algo a oferecer em termos de cooperação econômica, digamos, naquele jogo de ganha-ganha que os chineses falam, né? Muito mais positivo. Então, acho que quando esses dois países dessas dimensões fazem discursos desse tipo, a gente precisa ouvir e entender que para a gente é positivo também.
Perfeito, Rose. Eu quero agradecer muitíssimo aí a sua presença e contar de novo com a sua participação aqui no espaço da Semana no Mundo, dentro do programa Brasil Agora. Então, muitíssimo obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Rose. Bom, gente, nós vamos concluir aqui daqui a pouquinho a nossa participação. E, a propósito, já emendando no que a Rose vinha falando, ela se referiu à questão da cooperação do Sul global e da necessidade de novos mecanismos no Conselho de Segurança da ONU. Tudo isso reforça muito o discurso que o presidente Lula tem feito nesse sentido. Então, a emergência de um mundo multipolar, sem sombra de dúvidas, em algum momento, implicará ajustes na institucionalidade das relações internacionais, que, obviamente, é um processo muito mais complicado, porque não é assim, com muita facilidade, que se criam novas instituições internacionais. Bom, agora aqui a Maria Eugênia está perguntando sobre a fala do Putin, então eu ia entrar exatamente nesse assunto. É que não foi só o Putin, o Lula hoje, na grande condição que ele pratica de um presidente que exerce a diplomacia presidencial, ele conversou com as duas grandes lideranças de duas grandes potências anti-hegemônicas, que foram o Xi Jinping e o Vladimir Putin, dois telefonemas fundamentais. Com o Xi Jinping, o Lula reafirmou a sua disponibilidade para, juntamente com a China, a Índia, a Indonésia e outros países do Sul global, oferecer os bons ofícios do Brasil para criar as condições que permitam uma solução política ao conflito na Ucrânia. E, naturalmente, os dois líderes, o Lula e o Xi Jinping, aprofundaram entendimentos nessa direção, e isso nos deixa otimistas, não em relação à reação dos países imperialistas ou mesmo à reação da Ucrânia, que a gente sabe que tem sido negativas as reações desses países, mas, pelo menos, a possibilidade de uma movimentação da China, do Brasil e dos demais países citados, essa possibilidade aumenta, e isso, independentemente da reação dos países imperialistas, vai criar uma nova configuração, uma nova situação. Por outro lado, o Lula conversou com o Vladimir Putin, e nessa conversação, o Vladimir Putin formulou um convite para que o Lula vá à Rússia. O Lula já tinha dito que, oportunamente, ele vai criar as condições para ir à Rússia e à Ucrânia, exatamente quando as condições estiverem criadas para as conversações de paz, ou pelo menos voltadas para o cessar-fogo, estiverem mais amadurecidas. E, portanto, elegantemente e diplomaticamente, o Lula disse que não poderia ir à Rússia agora, algo que eu considero, pelo que eu consegui ler nas agências noticiosas, algo que o presidente Putin compreendeu plenamente. Não é isso que a Globo está dizendo, porque o Lula se recusou a ir à Rússia, porque o Lula deu um não ao Putin. Não, o Putin compreendeu a situação e disse o seguinte, que da parte dele ele está disponível para o diálogo. Então, quem parece que não está disponível para o diálogo é o Zelensky, que, ato contínuo, deu uma declaração dizendo o seguinte, que ele não reconhece na China e no Brasil capacidade de persuadi-lo a manter negociações com a Rússia. Então, eu acho que a conversação do Lula com o Putin foi uma conversação amistosa, e o resultado principal dessa conversação é a reafirmação da oferta do Lula de que o Brasil pode ajudar nas negociações visando a um cessar-fogo, e a resposta do Putin de que a Rússia está, sim, disponível para o diálogo. Então, eu acho que tanto o telefonema do Lula para o Xi Jinping como a conversa telefônica com o Putin foram produtivas no sentido de buscar uma solução política. Agora, é óbvio que o resultado não depende apenas do Brasil e da China, e nem apenas da Rússia.
depende fundamentalmente de os países, outros que estão fomentando a guerra, principalmente os Estados Unidos e os países da OTAN, aceitarem as ofertas de mediação. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Então, sobre as conversas do Lula com o Putin e o Xi Jinping, eu destacava isto. E queria ainda, antes de terminar a nossa participação, eu queria ainda comentar sobre a passagem do Dia da África, que foi ontem, 25 de maio, e na ocasião do Dia da África, o Lula disse o seguinte, que o relançamento da relação com a África é um reencontro do Brasil consigo mesmo. Então, nessa declaração do Lula está contida a disposição do Brasil para retomar uma série de convênios, uma série de iniciativas que o Brasil tomou nos 2 mandatos do presidente Lula e nos mandatos da presidente Dilma, o Brasil tomou para ajudar a África e desenvolver boas relações entre os países africanos e o nosso país. E a novidade em relação a isso é a seguinte, gente. Lula recebeu convite de 12 líderes africanos para viajar a diferentes países africanos durante o segundo semestre do ano em curso. Então, essa é uma excelente notícia. Isso mostra o caráter progressista da nossa diplomacia, o caráter solidário do governo Lula com os países que dependem muito da cooperação internacional. E ainda nesta linha de cooperação internacional e de passos importantes e ações positivas da diplomacia brasileira, eu quero destacar que na próxima terça-feira, 30 de maio, o Brasil sediará em Brasília um encontro de cúpula de todos os presidentes de países da América do Sul. Cúpula de presidentes da América do Sul, próxima semana, dia 30, terça-feira, em Brasília. Todos os presidentes de países da América do Sul estão sendo aguardados. A única presidente que não confirmou presença por conta da crise política que o seu país está vivendo foi a presidente do Peru, que o Peru está num ambiente ainda de pós-golpe de Estado e o país está imerso numa grande crise política, continua havendo repressão a manifestantes, então a Dina Boluarte, presidente do Peru, ainda não confirmou a presença, mas não será a ausência da Dina Boluarte que vai empanar o brilho desta grande iniciativa brasileira que se soma à retomada do protagonismo de organismos importantes no âmbito latino-americano e caribenho, que são a Unasul e a CELAC. Em ambas essas iniciativas, o Brasil está fortemente envolvido, até porque foi o Brasil, na época dos primeiros governos do presidente Lula, o Brasil foi o iniciador dessas 2 organizações internacionais, a Unasul e a CELAC. Então, minha gente, era isso que eu queria deixar como informações e reflexões para vocês. Vocês continuam aí atentos ao prosseguimento do programa Brasil Agora. Retoma o comando aí a nossa querida Daiane Santos. Eu queria aproveitar para desejar a todos um excelente fim de semana. Então, até a próxima, gente. Muito obrigado.